Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto que eles o acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-lhes um banquete e assou pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os até nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, replicaram e acrescentaram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que eles estavam brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás nem pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, o teu servo teve o seu favor, e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. É pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a este pedido. Não destruirei a cidade no qual você fala. Fuja depressa, porque não poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com as 2 filhas e passou a morar nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as 2 filhas ficaram morando em uma caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: O nosso pai já está velho e não há homens na terra para ter relações sexuais conosco, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, depois nos deitaremos e, por meio dele,
preservaremos viva uma descendência. Naquela noite, deram vinho ao seu pai, e a filha mais velha foi e deitou-se com ele, sem que o pai percebesse quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me como meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele para preservar viva a descendência do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi e deitou-se com ele sem que o pai percebesse quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje.